Olá, como vai? Tudo bem? Muito boa noite. Está no ar mais uma entrevista coletiva. Esta semana aconteceu a reunião do CONSENE, o Conselho de Segurança Pública do Nordeste. Quem participou dessa reunião foi o Controlador-Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário do Ceará, Dr. Servilho Paiva, que também é delegado da Polícia Federal e hoje é controlador lá no Ceará. Aliás, essa controladoria é inédita no país. Quem também participa do nosso programa de hoje, da nossa entrevista, é o jornalista Rafael Oliveira. Rafael, boa noite. Boa noite a todos. Qual a diferença de uma controladoria para uma corregedoria, por exemplo? Muito boa noite. Boa noite a todos. A controladoria se diferencia inicialmente por ser um órgão externo de controle. É uma pasta, uma secretaria nova, tá certo? Que tem como objetivo fiscalizar e controlar a disciplina dos servidores que fazem parte do sistema de segurança, quais sejam a PM, a Civil, o Corpo de Bombeiro e os servidores do sistema penitenciário. Essa parte, esse órgão, não se vincula aos respectivos secretários, e sim com o próprio governador, diretamente com o governador. De forma que, diferentemente da corregedoria, que os corregedores são subordinados aos respectivos secretários, essa é um órgão de controle externo, portanto, vinculado diretamente ao governador, sem nenhuma interferência. Além disso, ela tem autonomia administrativa financeira, né? Tem um orçamento anualmente para ser aplicado só nessa questão. O efetivo é buscado, além de outros setores, né, como advogados, mas também do corpo policial, propriamente dito, que tem todas as garantias de como se tivesse nas suas atribuições normais, garantindo assim independência. Por outra, a gente pode ainda considerar o fato de que esse pessoal estará efetivamente treinado, se reciclando permanentemente, se atualizando permanentemente para cumprir essa missão que é árdua, mas a gente não pode pensar, por exemplo, numa família sem a questão disciplinar, né? Então, a gente imagina que, como numa família, você tem a parte da gestão, tem a parte da formação e tem a parte disciplinar. Se um pai não é um bom gestor, a mãe não economiza especialmente aqueles que ganham salário mínimo, né? Não fazem aquela diferença com a aplicação do recurso, não colocam seus filhos numa boa escola, não acompanham aquela formação dele, de maneira que a disciplina esteja presente para ele ir à escola, cobrar as notas e tal, isso não vai resultar bem. Essa criança não vai ser um bom cidadão, com certeza. Da mesma forma, isso pode ser transportado para qualquer organismo, aqui para a empresa, especialmente para a área de segurança, que lida diariamente entre o limite da legalidade e da ilegalidade, né? Com a criminalidade diuturna. E esses policiais, não tendo essa fiscalização mais efetiva, obviamente, incorrerão em erros como os vistos muito mais recentemente, São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraná, quando um policial jogou uma garota contra a parede só porque ela estava filmando. Enfim, aqui, para ficar na região Nordeste, nós tivemos mais recentemente a notícia de um delegado que solicitou R$700 para liberar uma viatura lá mesmo no Ceará, onde nós fiscalizamos uma delegacia, já atuando pela controladoria. Encontramos 100 armas sem registro, mais de 2,5 kg de droga sem qualquer registro. Ou seja, é uma fiscalização muito mais efetiva. Isso é importante para que tenha a sociedade um corpo de segurança, ou aqueles que prestam segurança, maior confiança, maior transparência também, porque essa controladoria, todos os atos são publicados no Diário Oficial, permitindo assim, não só a vocês da imprensa, mas como a qualquer cidadão, acompanhar o desenvolvimento dos processos. Isso é muito importante quando você observa que muitos fatos não vão a bom termo nos apuratórios. Mas veja bem, esse tipo de modelo só existe por enquanto no Ceará. Exato. Talvez não sei se esse seria o motivo, mas em outros estados isso só pode ainda não ter sido implantado pelo medo da questão da isenção, de ter um órgão isento.
como é que ele foi estruturado, como é que essa controladoria foi estruturada a ponto de ser isento, porque se ela recebe recursos do Estado para controlar o próprio Estado, como é que não vai haver uma influência, por exemplo, de alguém que pode ser fiscalizado ou controlado, digamos assim? Se você colocar nesse plano, aí você não teria nem independência dos poderes, porque a política ela permeia todas as relações, né? Recentemente você pode ter acompanhado, deve ter acompanhado a entrevista com o ministro Luiz Fux, que informou do que ele fez, da caminhada que ele fez para chegar ao Supremo Tribunal, passando por contatos com autoridades e ex-autoridades e até pessoas que depois vieram a ser julgadas. Então, nesse tom, não, tudo tem influência, obviamente. Agora, há de você considerar que se um fato, por exemplo, só é publicado uma punição, a instauração de um procedimento no órgão interno, no boletim interno, aqui ninguém tem acesso, ou poucos têm acesso, a não ser por uma cobrança efetivamente que a lei lhe permita. Diferentemente de você estar acompanhando diuturnamente aquela ação no portal do Diário Oficial. Você acompanha a instauração, acompanha o resultado, você pode interferir, influenciar, você pode trazer novas provas. Então, tudo a questão de transparência. Exatamente, traz transparência à gestão. Esse um dos focos. Transparência à gestão implica em redução à corrupção, redução ao corporativismo. É essa a tônica. Se você tem uma polícia, por melhor que ela seja, mais bem aparelhada, mais bem formada, sem disciplina, sem acompanhamento desse servidor, você não está imune a que ele saia da linha em determinados momentos, principalmente na calada da noite, onde você não observa qualquer fiscalização. Então, hoje, com a transparência que traz a globalização, através das imagens, celulares, então todas essas notícias que nós citamos agora, elas são feitas através de imagens, né? Como no Rio de Janeiro, foram feitas algumas imagens policiais após uma prisão, até uma belíssima prisão, resolveu atirar na perna de um preso. Então, são exageros e levar à delegacia contar história diferente, como São Paulo, né? Então, o que passa-se numa delegacia às madrugadas, né? Como o exemplo que nós tivemos há pouco aqui em Pernambuco, com um delegado que foi preso, né, com quase toda a sua equipe, investigação da própria polícia, da própria secretaria, mas que revela uma série de desvios de condutas, né, que não é próprio daqueles que foram treinados para proteger a sociedade, que juraram proteger a sociedade até com a própria vida. De modo prático, doutor Sevilho, o que é que acontece com um policial militar que foge da conduta correta, por exemplo, em outro estado onde funciona uma corregedoria da Polícia Militar, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, aqui em Pernambuco, ou em algum outro estado, como é que ele é autuado, caso ele fuja dessa conduta, e como é que acontece no Ceará? Por conta de existir a controladoria, o caso funciona mais rápido dele para ele ser expulso ou preso da corporação? Indiscutivelmente. Eu posso te dar em tom de exemplos. Por ser órgão externo, e a todos os grupos sociais estão afeitos a desvio de conduta. Um bom exemplo disso é o Conselho de Justiça, né? Conselho Nacional de Justiça, que revelando uma série de improbidades cometidas por juízes, aqueles que a gente jamais imaginava que o fizesse. Bom, efetivamente voltada para esse fim. Aliás, antes vale ressaltar que o policial ele responde nas 3 esferas, né, que são a administrativa, né, a penal, criminal, e responde por dano, que é a esfera civil. Então, nesse caso, ele cometendo, por exemplo, uma corrupção, né, solicitando dinheiro, que é uma extorsão de funcionário público, chama-se concussão, na verdade, ao exigir. Ele, ao mesmo tempo, é autuado em flagrante, tá certo? Sendo militar ou não, tá? Responde a processo disciplinar,
administrativo. Ora, se você tem uma controladoria que tem um ciclo completo, que tem uma delegacia justamente vinculada a ela, chama Delegacia de Assuntos Internos, cujo esse caso vai ser trazido, autuado em flagrante, a cópia desse flagrante já serve como pontapé inicial, o marco inicial para a instauração do processo administrativo. Ora, os valores, em sendo flagranteados, a pessoa foi pega fazendo aquilo. Então, não há que dizer que uma pessoa daquela tenha honra ou não tenha ferido os valores da instituição para permanecer nela. Então, gera-se muito mais rápido. Diferentemente de você acontecer isso na polícia, depois a cópia disso é remetida para o comando, depois o comando instaura, ninguém sabe quanto tempo isso vai acontecer e também não se observa a conclusão disso. Dou-te um exemplo. No Ceará, nós encontramos uma situação onde um policial foi preso em 2005 com 150 quilos de maconha. Autuado em flagrante pela Polícia Federal, foi instaurado um conselho de disciplina, que é como chama o processo disciplinar no caso dos militares, dos praças. E em 2011, já em meados de 2011, quando nós chegamos lá, ele foi preso novamente com 400 quilos de maconha. E essa figura, para nossa surpresa, ainda estava sendo pago pelos cofres públicos. Ora, cadê a celeridade, cadê a transparência dessa situação? Então, são por motivos esses, que acontecem em vários estados, que a ideia de controle vem se firmando. Se firmando também com relação a fortalecer a disciplina, nesse caso, da segurança. Muito bem, a gente está conversando com o Controlador-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, Dr. Servilho Paiva. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais essa conversa sobre segurança pública. Até já. Promoção 24 horas insinuante. Neste domingo, toda a linha de TVs, 22, 32, 42, 52, tudo na promoção 24 horas em até 10 vezes sem juros. LED 27 Full HD, só R$ 799. É uma LED Full HD por R$ 799 em 10 vezes sem juros. Natal insinuante. Amanhã, 24 horas de televisores. Você tem o lugar certo para encontrar as melhores oportunidades do mundo dos imóveis. Dicas de decoração e matérias especiais. Lugar certo, todo sábado e domingo, 8h30 da manhã. Tá na Clube, tá bom demais. Venha festejar com a gente a alegria de viver mais um tempo que se inicia, um tempo de esperança, um tempo de paz. Mais um ano que passamos juntos, muitas coisas boas podemos sentir. Agora é tempo de alegria, agora é tempo de alegria. Os amantes de carros e motos se encontram no Automotor Vroom. Lançamentos da indústria, test drive e tudo sobre o seu veículo. Automotor Vroom, todo sábado 9h30 da manhã e domingo em horário alternativo. Tá na Clube, tá bom demais. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, conversando com o Controlador-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, Dr. Servilho Paiva.
Doutor Sevilho Paiva, o senhor foi delegado federal, foi delegado federal aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, também foi secretário de Segurança Pública do Estado de Pernambuco e presidente do CONSENE, o Conselho de Segurança Pública do Nordeste, que aconteceu agora, a reunião do CONSENE, que aconteceu agora essa semana com todos os secretários do Nordeste. Como é que o senhor vê hoje a segurança pública aqui no Nordeste? E quando eu falo Nordeste, falo mais especificamente aqui na Paraíba, onde o senhor tem uma ligação direta. Eu gostaria de frisar que as reuniões como essa do CONSENE se realizam sistematicamente pelo Estatuto cada 3 meses, cada trimestre. Elas são de suma importância para a troca de informações. Então, o nosso convite para realizar essa palestra sobre a Controladoria efetivamente se vincula a esse fato dessa troca de informações. Eu acho importante que isso seja cada vez mais fortalecido, esse grupo seja cada dia mais fortalecido, essa troca de informação, porque o crime ele não tem fronteira, o crime não tem divisão geográfica. O pessoal aperta num lugar. Quando eu era secretário em Pernambuco, nós tínhamos muitas notícias de que quando foi feito um aperto, um cerco grande lá, a criminalidade, ela espirrou para cá, migrou para Paraíba, para todos os lugares. Então, assim, o criminoso tende à comodidade. Ele busca, se ele tiver um veículo com trava e outro sem trava, ele vai buscar o que não tem trava. Se ele encontra um ambiente com menos segurança, é óbvio que ele vai atuar mais fortemente do que naquele ambiente que tem segurança, ou tem uma segurança mais forte. Então, acho que essa questão tem evoluído. Os secretários, conheço quase todos, são pessoas muito ligada nisso, essa troca de informação favorece. O CONSENE é exatamente isso. É um local onde os secretários, porque envolve não só os secretários, né? Todos os comandantes de PM, de civil, do bombeiro, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, enfim, porque segurança é um sistema, então não adianta trabalhar isoladamente. Trocam informação, tem a oportunidade de trocar as informações com relação à criminalidade atuando, especialmente nas suas fronteiras. Como é que o senhor está vendo essa guerra quase já entre bandidos e polícia no Rio de Janeiro e São Paulo, onde a gente vê pessoas, bandidos de olho em policiais e familiares dos policiais, e daqui a pouco tá beirando já um verdadeiro banho de sangue daqui a pouco, né? Muitas dessas informações são trocadas por conta de corrupção policial, né? O policial que acaba se aliando, em vez de combater a criminalidade, ele se alia ao bandido para, às vezes até por medo ou por questão financeira mesmo. Como é que o senhor vê essa situação atualmente? Bom, eu não tenho dados específicos, a não ser os dados que são fornecidos pela imprensa, mas com base na nossa experiência, evidentemente, eu quero crer que tem uma parcela muito significativa da questão disciplinar nisso. Tanto é que a corregedoria foi chamada para atuar. Também um outro vetor muito importante nessa questão é a troca de informação, né? Houve a troca de comando, e essa troca de comando se deu aparentemente, pelo que denunciam os jornais, por uma falta de sintonia entre as polícias naquela região. Em que pese tudo isso, o Estado de São Paulo, vale ressaltar, ele tem um nível de homicídio próximo ao de primeiro mundo, né? Ele atendeu agora para 11%, mas ele estava a 10%, chegou a 10%. Então isso também precisa ser destacado. Agora, se aqueles que fazem a segurança pública não compreenderem que a segurança pública é um sistema que deve atrair para a troca de informação, para uma sintonia mais fina, todas as polícias, né? Todos os organismos que fazem a segurança pública, seja rodoviária, seja PM, seja civil, enfim, todos, né? O sistema penitenciário é muito importante nessa questão, porque mais de 40%, 30% talvez, com certeza, aliás, 30% da criminalidade remanesce do sistema penitenciário através de golpes de telefone, através de contatos. Isso é muito... Se esse grupo
não troca a informação, não faz essa sintonia, obviamente isso não vai a bom termo. Depois, na segurança pública, a população precisa compreender que as dificuldades são grandes e ela precisa de uma gestão continuada. A gestão continuada implica dizer que ela seja feita com planejamento, que tenha meta, que tenha cobrança, que seja transparente. Não há mais lugar para o amadorismo, para aquelas figuras que vêm, salva a pátria em um segundo, e 6 meses depois a questão está muito mais avolumada. Isso é um problema também que se avoluma de muitos anos. As prefeituras, muitas vezes, ficam longe desse debate, né? Mas é importante também dizer que, sem o trabalho de infraestrutura das prefeituras, isso nunca vai chegar a um bom termo. Uma boa iluminação, uma boa praça pública, um encanamento, uma boa escola, né? As festas que são promovidas, todas, na maioria pelo município, elas trazem responsabilidade para o Estado, para todas as polícias. Polícia Militar, que vai fiscalizar no entorno, a Polícia Federal, que deve fiscalizar a questão da segurança privada, a Polícia Civil, que recebe essa demanda de um assalto na circunvizinhança, o bombeiro, enfim. E quem foi que patrocinou aquilo? O município, muitas das vezes, né? Às vezes um privado. E isso não é colocado em pauta, né? O seu discurso se assemelha muito ao do secretário Cláudio Lima, que deve ser pelo fato de vocês serem da mesma escola. O doutor Cláudio Lima também é delegado da Polícia Federal e foi seu secretário adjunto lá em Pernambuco, na época que o senhor era secretário de Segurança. Vocês trocam muitas figurinhas em relação a uma possível controladoria aqui também na Paraíba? Sim, a gente vem desde o início, nunca nos separamos, na verdade, né? Somos amigos de longas datas, fizemos um trabalho conjunto excepcional, creio, em Pernambuco, e a gente vem trocando, sim. Tem uma legislação que está, pelo que eu tenho conhecimento, notícias também dos jornais, foi encaminhada à Assembleia e houve até uma discussão que isso tira a atribuição específica do controle disciplinar. Não é nada disso. Essa controladoria, como o projeto de corregedoria única aqui no Estado, também visa fortalecer a questão disciplinar. O poder disciplinar imediato, que é aquele poder de um soldado chegar atrasado, chegar embriagado, chegar com uma farda descaracterizada, isso é mantido, isso é concorrentemente, perfeitamente trabalhado concorrentemente. Não há que se falar nisso. Agora, as grandes questões, como as que eu falei, que envolvem crime efetivamente, até ficam difíceis para aqueles que no dia a dia trabalham e labutam com aquela mesma pessoa. Enfim, há que se separar também a questão criminal, penal, militar, da questão disciplinar. A questão disciplinar não tem as nuances que são os oficiais julgados por oficiais da mesma patente ou superior e os praças julgados pelos oficiais. Essa é a grande questão que não é desmerecida nesse projeto. Tá? A fiscalização. Ora, a fiscalização... Nós, enquanto servidores públicos, somos fiscalizados pelo próprio povo. O que dizer por pares? O que dizer quando querer se negar isso é negar a fiscalização do Ministério Público, a fiscalização de vocês, da imprensa, enfim. Então, eu creio que, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, trocamos muita informação, continuamos grandes amigos e eu creio que ele esteja fazendo aqui um grande trabalho plantando as pilastras centrais da melhoria da segurança. A gente também acredita nisso. Esperando que tenha uma gestão continuada, né? Que permaneça. É verdade. Secretário, ou melhor, controlador, né? Controlador, secretário, muito obrigado, doutor Servilho, pela entrevista, pela participação aqui na entrevista coletiva. Agradeço a você de casa, mais uma vez, lembrando que se você não viu o programa de hoje, pode rever logo após o Canal Livre amanhã, neste domingo. Rafael, muito obrigado. Mais uma vez, outro Servilho, muito obrigado. Uma boa noite, uma ótima semana.